Senhor, eu queria convidá-lo para que a gente estivesse lendo o texto que vai ser base para a nossa mensagem desta noite, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 6, os versículos 45 a 52. E a palavra do Senhor diz assim, para você que está procurando, Marcos, capítulo 6, 45 a 52. Diz assim o texto da palavra de Deus. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu o monte para orar. E ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo os discípulos remarem com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Queria te convidar para mais uma oração nesse momento. Santo amado Deus, nós nos colocamos na tua presença nesta hora, pedindo que o teu Santo Espírito fale conosco, ó Pai, fale através da tua palavra aos nossos corações, e que a gente seja edificado nessa noite pela tua palavra. Abençoa as nossas vidas, ó Pai, usa a nossa vida conforme o teu querer, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria conversar com vocês a respeito do seguinte tema nesta noite: as tempestades que nós enfrentamos. As tempestades que nós enfrentamos. Irmãos, as tempestades normalmente, quando elas se apresentam para nós, elas têm uma cara carrancuda. Elas nos assustam, elas trazem para nós um efeito de medo, de pavor, tal a força que ela tem, o domínio que ela tem, as forças da natureza agindo através das tempestades. E há pessoas, irmãos, que ficam apavoradas diante das tempestades. Eu já vi pessoas que, ao menor sinal de uma tempestade, elas já trancam toda a casa, fecham tudo, vão para dentro do quarto. Tal é o pavor, o medo que elas têm da tempestade. As tempestades são assim, elas são sombrias, o céu vai enegrecendo, as nuvens vão ficando carregadas, o vento começa a soprar, começam a vir os trovões, os relâmpagos começam a riscar o céu e logo vem aquele montão de água, né? Despeja a água sobre as nossas vidas. Irmãos, mas as tempestades da natureza que nós enfrentamos, nem sempre elas são como aquelas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, na nossa vida. Muitas vezes, as tempestades que nós enfrentamos na vida, através dos problemas, das lutas, das dificuldades, elas também ocasionam na nossa vida desconforto, insegurança, medo, aflição. O coração fica agitado, a gente fica inseguro diante das tempestades da nossa vida. Tem muitas coisas que provocam tempestades na nossa vida, irmãos. Às vezes, uma pessoa amada, querida da gente que faleceu, às vezes é uma pessoa doente, uma enfermidade que não sara, que não passa, que não acaba. Às vezes é um desemprego na família. Às vezes é o problema financeiro, irmãos. Problema financeiro que não se resolve mês a mês, continua aquele problema.
outras vezes são relacionamentos rompidos na família, ou entre os amigos, ou no trabalho, enfim. Quaisquer que sejam esses problemas, sejam pequenos, sejam grandes, eles trazem desconforto para a nossa vida, para o nosso coração. Essas são as tempestades que nós enfrentamos, irmãos. E o texto que nós lemos nesse momento, agora há pouco, lá registrado em Marcos, capítulo 6, é um texto que fala de uma tempestade. Os discípulos de Jesus estavam passando por uma tempestade. O interessante é que Jesus não estava com eles no barco. Eles tinham estado todo dia com Jesus. Jesus não estava na Galileia, ele tinha atravessado o Mar da Galileia para o outro lado. Ele estava lá na terra de Decápolis, aquela mesma terra onde Jesus libertou aquele gadareno dos demônios. E como sempre acontecia, a Jesus ao chegar naquela terra, muita gente se viu atraído por ele. Muita gente foi chegando, muita gente foi se aproximando, e durante todo o dia, Jesus esteve cercado de gente, cercado de pessoas que queriam ouvi-lo, que queriam aprender dele, que queriam escutar o que ele estava falando. O dia passou, estava chegando já à tarde, os discípulos preocupados com toda aquela gente, eles já tinham estado ali o dia todo. Jesus não queria despedi-los daquele jeito, então Jesus fez ali um milagre. O primeiro milagre da multiplicação dos pães e dos peixes que Jesus fez. E ele alimentou aquela multidão. Eram 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Logo depois de todos ficarem satisfeitos e Jesus os despedir, eles começaram a ir embora para suas cidades, para suas casas, para suas vilas. E aí, Jesus insistiu com os discípulos que fossem embora para casa, que pegassem o barco e fossem embora. Jesus queria que eles atravessassem o mar, fossem em direção a Galiléia outra vez. Jesus insistiu tanto que eles foram. Mas Jesus continuou ali, atendendo as pessoas, até que todos pudessem ser atendidos. Tendo terminado de atender as pessoas, Jesus não foi atrás dos discípulos. O texto diz que ele foi ao monte, que tinha ali por perto, e ele foi orar, foi falar com o seu Pai, foi colocar a sua vida diante do Senhor. Os discípulos, por sua vez, estavam remando, estavam caminhando em direção a Galiléia. E quando eles chegaram lá no meio da viagem deles, uma grande tempestade começou a acontecer. O vento começou a soprar, o barco começou a ser arrastado daqui para lá, de lá para cá, e eles estavam vendo que eles iam sucumbir diante daquelas ondas. Irmãos, o que é essa tempestade que nós estamos falando tem a nos ensinar a respeito das tempestades que nós enfrentamos na nossa vida? Por certo, nós sempre estamos enfrentando tempestades, né? Às vezes maiores, às vezes menores, mas nós estamos enfrentando tempestades na nossa vida de vez em quando. Eu queria pedir para você prestar atenção em 3 pontos que eu queria compartilhar com você nesta noite. E o primeiro ponto dessa mensagem, eu queria dizer para você que essas tempestades que acontecem na nossa vida, elas são inesperadas. Elas são inesperadas. Elas não se programam. Elas não falam assim para a gente, estou chegando, vou chegar, se prepara aí. Elas não falam isso. Não falam isso. Nós sabemos que lutas, dificuldades, problemas, nós teremos sempre na nossa vida. Mas é claro que a gente nunca quer que esses problemas se transformem em tempestades. Problemas, dificuldades, nós teremos sempre, mas que não sejam tempestades que assolem as nossas vidas. Irmãos, os discípulos já tinham enfrentado uma tempestade como essa antes. Se você depois ver em casa, lá em Marcos, capítulo 4, eles enfrentaram uma outra tempestade, parecida com essa, no mesmo mar. Só que naquela oportunidade, Jesus estava com eles no barco. Só que Jesus estava dormindo. Lembram-se dessa passagem? E eles, com medo da tempestade, eles vão e acordam Jesus. E Jesus manda a tempestade se acalmar, a tempestade parar.
E tudo ficou tranquilo, tudo ficou calmo. Só que agora Jesus não estava presente naquele barco. E, por certo, eles começaram a pensar assim: puxa, na outra vez Jesus estava com a gente, agora ele não está aqui. O que vai acontecer conosco? Se Jesus estivesse aqui com a gente nesta hora, ele já teria mandado a tempestade parar, nós já estaríamos tranquilos. Irmãos, quantas vezes isso não acontece conosco também nas nossas tempestades? Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos, em solidão, diante dos problemas que nos afligem? Parece que Deus não está conosco, parece que Jesus não escuta aquilo que a gente está falando, parece que nós estamos sozinhos no meio daquela tempestade toda. Eu fico imaginando, irmãos, que dentro daquela tempestade que os discípulos estavam, por certo, alguns deles pensaram assim: puxa, e de pensar que foi Jesus que insistiu com a gente para a gente vir para este lado, para a gente entrar no mar, para a gente vir enfrentar isso. E agora olha o que nós estamos enfrentando. Olha o medo que nós estamos passando, olha o pavor que nós estamos passando. Mas eu queria dizer para você, irmão, minha irmã, que nem sempre obedecer, nem sempre ouvir a voz de Deus significa que a gente não vai ter problemas. Eu queria te lembrar você de algumas situações. Queria lembrar você de Paulo e Silas. Paulo e Silas, missionários do Senhor, estavam na segunda viagem missionária. O desejo de Paulo era ir para a Ásia, pregar o evangelho na Ásia, mas as portas não se abriam. Ele não sabia o que estava acontecendo. Até que uma das noites ele teve uma visão, e ele viu um varão macedônio que apareceu ele em visão e falava: passa para Macedônia e nos ajude. Assim que Paulo teve a visão, ele imediatamente entendeu que Deus estava mandando ele ir para lá. E eles logo desembarcaram na primeira cidade do distrito, a cidade de Filipos. E Paulo foi pregar o evangelho em Filipos. E foi tudo começando muito bem. A Lídia se converteu, mas logo depois, quando Paulo libertou uma jovem possessa que era adivinhadora, houve um grande tumulto ali, e aqueles donos daquela mulher possessa que ganhava dinheiro com seus patrões, eles fizeram um tal tumulto e puseram Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas foram açoitados, apanharam, ficaram feridos e foram jogados lá no fundo da prisão. Eles estavam obedecendo a voz do Senhor, estavam fazendo a vontade do Senhor e estavam passando por esse problema. Eu queria me lembrar também de Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles amigos de Daniel. Quando eles estavam lá na Babilônia, na corte de Nabucodonosor, o Nabucodonosor tinha feito uma grande estátua. E ele gostaria que as pessoas, na hora que tocasse os instrumentos, as pessoas se ajoelhassem diante da estátua dele. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não podiam desonrar o seu Deus, não podiam desonrar a fé que eles tinham no seu Deus. E eles não se ajoelharam, mesmo correndo o risco de serem castigados. E mesmo quando eles foram colocados diante de Nabucodonosor, eles falaram para Nabucodonosor: eu não vou adorar a tua estátua. Se o senhor quiser me jogar na fornalha, pode jogar. E os três foram jogados. Nabucodonosor, com muita ira, os jogou lá, dentro daquela fornalha. Eles estavam sendo fiéis a Deus. Mesmo assim, eles foram jogados naquela fornalha. Eu queria me lembrar também do outro amigo deles, o Daniel, que no governo de Dario, e Dario gostava de Daniel, e fizeram um decreto por ciúme de Daniel, porque eles queriam pegar Daniel em alguma situação, e perceberam que Daniel orava ao seu Deus todos os dias. E eles fizeram um decreto para que ninguém adorasse a Deus, a não ser a Dario, o único que podia ser adorado. E por causa disso, o Daniel foi jogado na cova dos leões. Ele fez isso por estar sendo fiel a Deus, por honrar a sua fé
diante do Senhor. E por causa disso, ele foi jogado lá na cova dos leões. Irmãos, eu estava lendo esses dias para trás um livro que ele chama assim, Até a Morte. Até a Morte. É um livro escrito por um missionário Dalton Thomas. E ele relata a respeito do trabalho missionário e da dificuldade, muitas vezes, do missionário colocar a sua vida em risco por causa do Evangelho. E ele relata no seu livro muitas e muitas situações que missionários, atendendo ao chamado de Deus, ouvindo a voz de Deus para um trabalho de missão, em muitos países do mundo, eles sofreram, foram martirizados, foram mortos, pegaram doenças, enfermidades, sofreram muito. Tudo por quê? Porque eles estavam obedecendo à voz do Senhor. Mas há um segundo ponto que eu queria destacar aí com você, meu amado irmão, minha amada irmã. É que Jesus está conosco nas tempestades. Quando os discípulos estavam lutando lá com as ondas, lá no meio do mar, de repente pode ter passado pela cabeça deles: onde está Jesus? Por que Jesus não vem? Por que Jesus não se apresenta? Será que ele não está vendo a nossa dificuldade? E aí eu queria pegar um pouquinho do salmo que a Marielle leu agora há pouco, Salmo 42. Lá no Salmo 42 há uma expressão que diz assim: e o teu Deus, onde está? E o teu Deus, onde está? Tem hora que o nosso coração parece que quer perguntar isso. Quando você está no meio da aflição, da luta, da tempestade, teu coração pergunta: e o teu Deus, onde está? Por que ele não te vê? Você está precisando dele. Por que ele não vem? Será que ele esqueceu de você? Mas o texto diz que Jesus estava lá no monte fazendo o quê? Orando, orando. Por certo, Jesus estava orando pelos seus discípulos, ele estava orando pela sua igreja que ele estava formando. Jesus já tinha visto durante o dia que no coração daqueles discípulos não tinha ainda a mesma compaixão que ele tinha pelas vidas. Por certo, Jesus também já tinha visto no coração daqueles seus discípulos que eles não tinham compreendido integralmente ainda qual a missão de Jesus. E eles precisavam de oração, eles precisavam de cobertura. Só que Jesus estava observando, Jesus estava olhando para eles. E quando Jesus viu que eles estavam em muita dificuldade, muita luta, o texto diz que Jesus veio ao encontro deles. Irmãos, Jesus sempre vem na hora certa. Ele não vem antes, ele não vem depois. Mesmo quando, às vezes, a gente acha que a hora é depois. Para Jesus nunca é depois, nem nunca é antes. É a hora certa dele agir. Ele tem propósitos para fazer isso nas nossas vidas. Quando Jesus soube que o Lázaro estava doente, ele não estava perto de Betânia, ele estava longe. E ele ainda ficou por ali. Os discípulos até estranharam, porque sabia que Jesus gostava muito de Lázaro. Apenas quando a notícia chegou que Lázaro tinha morrido, Jesus falou: vamos para lá agora. E aí os discípulos entenderam menos ainda. Mas Jesus sabia muito bem o que ele tinha que fazer. E Jesus foi até a casa de Marta e Maria. E chegando lá, o Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Mas Jesus queria ressuscitá-lo. Jesus queria trazê-lo de novo, novamente à vida. Amados, Jesus sempre está conosco. Por isso, não se aflija nas tuas lutas, nas tuas tempestades. Não fique desesperançado. Continue acreditando no Senhor, continue esperando nele, continue colocando a tua confiança nele. Mas há uma terceira lição que eu queria compartilhar com você. É que Jesus tem muito a nos ensinar nas tempestades. Irmão, Jesus aparece àqueles discípulos de uma maneira sobrenatural. Aliás, de uma maneira maravilhosa. Assustou um pouco os discípulos, é certo, mas é uma maneira muito espetacular que Jesus passou.
O texto diz que Jesus veio andando sobre as ondas. Isso é muito interessante, irmãos, porque se antes quem trazia medo para eles eram as ondas, eles olhavam para o tamanho das ondas, eles olhavam para a força das ondas, eles olhavam para as ondas impulsionando o barco para cá e para lá, e aquilo trazia medo, pavor para eles. Agora eles olham para Jesus, e eles olham para Jesus caminhando sobre as ondas. As ondas estão debaixo dos pés de Jesus. Jesus, o Senhor de toda a terra, o Senhor que tem todo o poder, o Senhor que é maravilhoso, que tem o poder acima das coisas da natureza. Ele se apresenta ali para dizer que não tem problema nenhum na vida dos seus discípulos ou na nossa vida que Jesus não possa resolver. Não existe problema difícil demais que Jesus não possa resolver. Ele é todo poderoso, ele tem todo o poder. E ele está sempre olhando para nós. Ele está sempre preocupado conosco. Jesus chega até ali, ele fala assim: coragem, coragem, não tenha medo. Sou eu, sou eu. Jesus, para um grupo de discípulos apavorados, com o coração em frangalhos, Jesus traz uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem, uma palavra de perseverança. Irmãos, como é bom no meio da tempestade a gente ouvir a voz de Deus. Eu estou falando agora para muita gente que já teve essa experiência. Eu estou falando para você agora que sabe o que eu estou falando. Às vezes a gente está no meio de uma grande luta, o coração está aflito, está angustiado, está balançando diante das adversidades da vida. E aí você escuta a doce voz de Deus falando com você. E aquilo traz uma paz ao nosso coração, uma paz tremenda, porque a gente sabe que Jesus está conosco. O ano passado, irmãos, eu passei por uma experiência bem conflitante para o meu coração, para o coração da minha casa. Durante umas 2 semanas, eu fiquei totalmente apavorado com uma situação que estava acontecendo. Minhas contas bancárias e da Lucy, elas tinham sido confiscadas pela justiça. De repente, nós ficamos sem dinheiro na conta, nada. E aquilo trouxe um grande medo, um grande pavor para o meu coração. E eu comecei a correr, né? Procura os nossos amigos advogados, né? Pastor Itamar, o Adilson, presbítero Adilson, para ver o que podia fazer. Corre ao banco para ver o que está acontecendo, para entender o que estava acontecendo. E tudo estava acontecendo por causa de processos da empresa que eu trabalhei lá no passado. Eu já tinha saído da empresa em 2011. Mas aquilo trouxe uma grande angústia para o meu coração. E eu me lembro que um dia eu tinha ido ao banco e visto lá uma porção de providências que eu podia ver, que eu podia fazer, que eu podia correr atrás. E eu estava voltando para o carro. E eu estava ali naquela praça ali em frente ao Palácio da Justiça. Eu estava parando bem ali, próximo ao Eden Bar ali, esperando o sinal abrir para eu atravessar a rua. Eu estava distraído, olhando para a rua, para o trânsito. Aí eu percebi que uma pessoa parou do meu lado. Aí eu olhei para a pessoa, era uma pessoa muito simples, uma senhorinha muito simples. E ela disse assim para mim: o Senhor vai te dar vitória. O Senhor vai te dar vitória. E ela foi embora. Aquilo, irmãos, encheu o meu coração de esperança, de alegria. Foi suficiente para me tirar daquela tempestade. Não que o problema tenha sido resolvido logo, mas aquela paz que o Senhor traz para os nossos corações diante das adversidades veio ao meu coração. Por quê? Porque o Senhor não nos deixa, Ele não nos abandona, Ele está sempre ouvindo
o nosso coração, Ele entende as nossas aflições, Ele entende o nosso coração, Ele entende o que se passa aqui dentro de nós. Irmãos, as tempestades, vez ou outra, vão continuar vindo na nossa vida. Mas eu queria dizer para você que, apesar de nós não estarmos isentos das tempestades, nós temos uma certeza inabalável. Deus está conosco. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Jesus está conosco sempre. Ele não vai nos deixar só no meio da tempestade. Irmãos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram libertos dentro da fornalha. Irmãos, Daniel foi liberto dentro da cova. Irmãos, Paulo e Silas foram libertos dentro da prisão. Lázaro foi liberto dentro do túmulo. Deus tem propósitos para todas as vidas. Para essas vidas, esse era o propósito de Deus. Para as nossas vidas, pode ser outro. Então, não importa a tempestade que você está passando, a luta que você está passando, ou as dificuldades que você tem enfrentado na sua vida. Jesus continua presente. Ele continua te abençoando, te guardando, tomando conta de você. Ele tem propósitos para a tua vida. Ele tem propósito para você. E fique certo você, meu irmão, minha irmã, se você passa por tempestades na sua vida, tenha total certeza que você não está sozinho. Deus está com você no meio da tempestade. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor cuide da tua vida e que o Senhor te dê paz e tranquilidade para você andar no meio da tempestade. Nós estamos vivendo uma tempestade agora, com essa epidemia. Tem gente que fica mais apavorado, tem gente que fica menos apavorado, mas é uma coisa que incomoda todo mundo, com certeza. A gente morrendo, a gente internada, ruim, a gente sendo contaminado. É uma grande tristeza. Por isso, eu peço que você confie no Senhor. Que você coloque a sua vida, as suas tempestades nas mãos de Deus. Deixa Ele tomar conta. Deixa Ele tomar conta da tua vida. Eu queria orar com você nesse momento, colocando as nossas vidas diante de Deus. Santo e amado Deus, é tão bom, Senhor, saber que Tu és esse Deus que não nos abandona nunca, nunca. Diante das tribulações, diante das tempestades, o Senhor está lá, segurando as ondas, segurando o vento, segurando o barco da nossa vida, tomando conta das nossas vidas. Louvado, exaltado, engrandecido seja o Senhor pelo teu amor e pela tua abundante graça. Eu quero te pedir nessa hora e nessa noite, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a todos que estão nos ouvindo. E se alguém, ó Pai, está passando uma tempestade na sua vida nesse momento e não está vendo calma nem bonança, Senhor, que o Senhor estenda a tua mão e que o Senhor traga o teu refúgio, que o Senhor traga a fortaleza que é o Senhor para essas vidas, para que eles sintam confortados pelo Senhor, para que eles recebam a tua bênção e a tua graça. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós, em nome de Jesus. Amém.